Paz do Senhor, meus santos. Mais uma vez estamos gravando um vídeo para o canal Cordeiro de Deus. E para quem não me conhece, eu sou o pastor José, da Assembleia de Deus da Nova Aliança. E a cada vídeo divulgado, nós queremos mostrar para as pessoas como as Escrituras elas são simples para nós entendermos. Como é simples, como é fácil o Espírito Santo nos conduzir a entender as Escrituras Sagradas. E tudo que está escrito na Bíblia é fundamental para a vida de um ser humano. O próprio Cristo diz claramente que nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E a cada texto expressado, há o alimento de Deus para a vida daqueles que necessitam, para a vida de um ser humano que está em aflição, em angústia, ou que está fazendo, ou que está levando uma vida errada. E por isso a importância das Escrituras na nossa vida. O pão espiritual que a Bíblia nos alimenta espiritualmente, esse pão é fundamental para nossas vidas. E o tema desse texto, desse vídeo que eu estou gravando agora, eu quero ler Gênesis 22. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício, tá? E Gênesis 22, a partir do versículo 1 está escrito assim: Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos e santos, eu creio que muitos conhecem a história de Abraão, como foi o chamado dele. Ele vivia no meio de um povo idólatra, ele vivia no meio da idolatria. E quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado para seguir, obedecer e ser enviado para onde Deus mandasse. Só que Abraão, ele recebe promessas do Senhor. E uma das principais promessas de Deus, ou a principal promessa, era que a sua descendência ela seria como a areia da praia, ou como as estrelas do céu. E essa promessa, ela é algo tão importante, porque Abraão, ele casado com Sara, e no começo era Sarai, Abraão, a mulher dele não pode ter filho. A Bíblia diz que Sara ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então uma promessa para alguém que vai ter uma descendência tão numerosa, incontável, e a sua esposa não pode ter filhos. Mas é por isso que Deus é maravilhoso, porque as promessas dele, aos olhos dos seres humanos, são coisas impossíveis. E a promessa de Deus para Abraão era que a sua descendência iriam ser inumeráveis, ou como a areia da praia ou as estrelas do céu. Abraão recebe aquela palavra, aquela promessa, só que o tempo ele passa, o tempo passou, Abraão chegou quase 100 anos de idade, Sara com seus 90 anos, e a promessa não acontece, a promessa não aconteceu. Pelo tempo que passou, a aflição neles, ou a preocupação de não acontecer, com certeza gerou-se talvez em Sara, pois ela com 90 anos, quando o Senhor visita eles na tenda, a Bíblia diz que daqui a um ano, o anjo do Senhor fala ali que daqui a um ano ela ia ter um filho. Ela sorriu, ela não acreditava, porque ela já tinha perdido o costume das mulheres. E veja só, depois de 90 anos, Sara dá à luz a Isaque. E ali a promessa de Deus, ela tem o início do que vai acontecer. Mas o que mais me chama a atenção é que a promessa que Deus fez a Abraão, que foi sua descendência, agora no capítulo 22 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus põe a Abraão à prova. E chama Abraão e diz para ele pegar o filho dele, seu único filho. Na verdade, Abraão tinha o filho de Sara e tinha um filho de uma egípcia chamada Agar, que era Ismael.
Mas ali ele se refere a seu único filho, filho da promessa. E ele pede para Abraão fazer um sacrifício de Isaque. E ele explica: teu filho a quem tu amas. E Abraão, ele não procura, questionar Deus, ele não procura perguntar: por que, Senhor? Por que tu estás fazendo isso? Ele simplesmente, ele resolve obedecer. Ele pega seu filho, ele pega tudo necessário para levar para o monte e caminha rumo ao monte para fazer o sacrifício. O sacrifício de Abraão não é o sacrifício que muita gente faz hoje. Em outras palavras, se apresenta sacrifício nos dias de hoje como coisas materialistas. Hoje o dinheiro se tornou uma forma de sacrifício. Sacrifica tanto. E na verdade o sacrifício aqui bíblico que ele está falando aqui é algo valioso, que vale para aquela pessoa, algo que aquela pessoa ama. Se você prestar atenção, o Senhor pediu o sacrifício que estava no coração de Abraão. Abraão não era um homem pobre, Abraão era um homem rico, Abraão era um homem próspero. Deus poderia ter pedido outras coisas em termos da sua prosperidade, algo financeiro a Abraão, e não pediu. Simplesmente pediu a Abraão o que ele estava amando naquele momento, o que estava intenso e forte no coração dele era o filho. Deus queria saber se Abraão ia passar na prova, ia ser aprovado, se aquele teste Abraão ia ser aprovado, de que ele não botasse nem o sentimento do seu filho acima de Deus, acima da obediência e ordenanças do Senhor. E quando Abraão vai para o monte, ele vai disposto a fazer o sacrifício, ele vai disposto a sacrificar. O filho no caminho pergunta: pai, nós temos a lenha e o fogo, mas o sacrifício? Abraão responde para Isaque: meu filho, o sacrifício Deus proverá. Abraão simplesmente estava indo cumprir o que o Senhor tinha pedido a ele, o sacrifício mais importante. Eu quero que você me faça o sacrifício que mais vale para você. Hoje em dia as pessoas não têm noção do que é um sacrifício, não tem a menor noção do que é um sacrifício. Mínimas coisas, elas acreditam que é um sacrifício. Não, meus queridos. Sacrifício é aquele que está valendo dentro de você, aquilo que você dá muita importância, dá muito sentimento, e você sacrifica para você honrar ao Senhor. Exemplos de sacrifício, meus santos: quando você renuncia a algo que você está sedento e você sacrifica tudo aquilo para honrar a Deus. Quando você entende claramente que tem algo que você está amando intensamente e Deus te pede: sacrifica isso. Eu quero ver se você me ama, sacrifica. E você vai lá e consegue sacrificar para poder seguir e servir ao Senhor. Sacrifício sempre será pedido aquilo que está intenso dentro de você, forte, que está tirando Deus, que está levando a sua atenção a outras coisas. E isso é importante ser sacrificado. Deus olhou a Abraão e não viu Abraão amando riquezas, não viu Abraão avarento e sedento e ganancioso ou amando o dinheiro, mas viu Abraão com um sentimento profundo pelo filho muito grande. E o Senhor queria fazer um teste naquele sentimento. E quantas pessoas são reprovadas por causa disso? Não é errado nós termos sentimentos humanos, amar as pessoas, amar nossa família, amar nossos entes queridos. Mas é muito errado nós pegarmos os sentimentos que nós temos por eles e fazer com esse sentimento que nós botamos acima do nosso Deus e não conseguimos nem servir a Deus e nem cuidar da nossa família. Que não venhamos esquecer que o primeiro sentimento é para Deus, que o primeiro amor é Deus e segundo o nosso próximo. Há muita inversão de valores. Por que muitas pessoas têm largado a presença de Deus? Porque elas não conseguem sacrificar as coisas que estão ao seu redor. E uma delas são sentimentos
carnais que muitas das vezes, em vez de ajudar a pessoa, escraviza e prende aquele ser humano. Quando nós passamos a sacrificar, nós não perdemos aquilo que nós sacrificamos, fazemos é ganhar. Quando nós passamos a sacrificar, nós não vamos perder aquilo que nós sacrificamos em tempo, principalmente quando você, em outras palavras, bota pessoas em segundo plano para botar Deus em primeiro. Isso é um sacrifício. Você não vai perder, você vai ganhar, você vai conseguir a libertação daqueles por quem você tem orado. Mas quando você aprender a sacrificar, quando o teu sentimento não está acima da palavra de Deus, não está acima das ordenâncias do Senhor. Por isso, qual foi a prova de Abraão? A prova de Abraão era que o Senhor queria que ele sacrificasse o amor dele que estava ali terrenamente. E Abraão ia sacrificar. Ele passou nesta prova do sacrifício, prova que muitos são reprovados, muitos não são aprovados. Porque na prova do sentimento humano, muita gente é reprovada. Pensa que vai perder. Não, você não vai perder, você vai ganhar. Você vai ganhar diante de Deus uma comunhão, uma intimidade, e vai ganhar as pessoas que estão ao seu redor, até da sua própria casa. Quando você sacrifica o sentimento humano um pouco para ter um relacionamento com Deus, aquelas pessoas que você pensa que você vai perder, você vai ganhar, porque tua comunhão vai aumentar com o Senhor, tua intimidade vai aumentar com o Senhor, e aqueles por quem você tem orado, Deus vai responder, Deus vai te dar. Por isso, não deixe os sentimentos terrenos dominar a razão da palavra. Passe nas provas dos sacrifícios. Quantas pessoas têm sido reprovadas em tudo isso? Que o Cordeiro Santo abra a sua visão e os seus olhos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, você aprenda a sacrificar. Muitas das vezes o seu sacrifício vai ser você parar de botar o seu sentimento muito mais nessa terra e sim em Deus. E todos aqueles que você quer ajudar, Deus vai fazer por você. Mas aprenda. Enquanto teu amor terreno te prender a não ver o que Deus quer te mostrar, você não vai conseguir. Deus olhou para Abraão e fez uma prova dele. E o que Deus viu em Abraão, viu um sentimento profundo por Isaque, que era o filho da promessa. E Deus testou ele. E pediu para ele, a Isaque, a quem ele estava amando muito. Abraão poderia ter respondido: não, Senhor, me desculpa, mas eu amo muito Isaque, eu não vou oferecer Isaque. Não, Abraão foi direto para o monte, ele foi fazer o que Deus estava pedindo. E Deus estava apenas olhando o que ele ia fazer. Se ele ia deixar o sentimento humano governar a vida dele com Deus. E é isso que acontece. Há muitos sentimentos humanos governando o relacionamento de uma pessoa com Deus. E aquela pessoa não consegue servir a Deus porque ela fica entre dois. E isso aquela pessoa nunca vai conseguir andar espiritualmente. Faça um sacrifício. Sacrifício de posicionar Deus em primeiro lugar, para Ele libertar a tua casa, para Ele libertar a tua família, para Ele libertar os teus vizinhos ou parentes, quem quer que seja. Faça o sacrifício e que Deus abençoe você poderosamente. Eu quero fazer uma oração. Pai, que esta pessoa que está ouvindo esta palavra nesse momento entenda que sacrifício não é aquilo que não tem nenhum valor para ela. Mas muitas das vezes o sacrifício é aquilo que está valendo tudo no coração daquela pessoa. Então, em nome de Jesus, faça o teu povo, toque no coração do teu povo para sacrificar, mas sacrificar da maneira que a Bíblia pede, algo que está prendendo eles. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoa este coração que está ouvindo esta palavra e que este coração venha aprender a fazer o verdadeiro sacrifício
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e a sua casa.